nosso episódio de hoje é com o apoio da revista Cultura, e a gente está recebendo o Dr. Carlos Garnica, que é advogado, presidente da OAB, subseção Nossa Senhora do Ó. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos. Muito obrigado. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que ainda não foi tratado aqui no nosso videocast, que é a inserção no trabalho, no mercado de trabalho da comunidade LGBTQIA+. Doutor, isso acontece muito, né? Muita dificuldade para a comunidade poder se sentir à vontade no mercado de trabalho? Bom, primeiramente eu quero agradecer a doutora Érica, a doutora Roberta, pela oportunidade de poder estar aqui, na verdade dialogando um pouquinho, né, conversando um pouco sobre o que é ser LGBT, né, no país, e o que é estar inserido no mercado de trabalho. Até porque eu sou um pouco de uma geração que quase não se falava em LGBT no mercado de trabalho, a não ser aquelas clássicas, ou a não ser se fosse um comediante, né, naquela coisa de tiração de sarro. Sim. Né? E você não tinha perspectiva, né? Então o que vai ser um LGBT? Qual a profissão que vai ser? E hoje é uma realidade. A gente está inserido no mercado de trabalho. A gente quer ser, na verdade, eu sou um advogado, milito desde 2002, então aí já quase 22 anos trabalhando. Mas, na verdade, eu quero ser conhecido como advogado, reconhecido como advogado. Sem o estereótipo. Sem o estereótipo. Porque eu não sou nem pior e nem melhor. Sou advogado. E hoje você vê, é interessante você ver as empresas fazendo essa inclusão, né, dessas pessoas, das pessoas LGBTs, no mercado de trabalho, nas suas empresas. E outra, é um mercado consumidor também muito grande. As empresas também descobriram que nós também consumimos, e consumimos às vezes muito. E é interessante você ter advogado, você ter médico. Meus clientes não vêm pela minha orientação sexual, vêm pelo meu conhecimento. Então acho que é isso que a gente debate, é isso que a gente conversa. E hoje tem um plus a mais, eu estou à frente de uma subseção de ordem. Hoje eu tenho 2.200 advogados inscritos na subseção de Nossa Senhora do Ó. Nós temos alguns outros presidentes que se identificam ou que se assumem LGBT. E eu gosto sempre muito de falar isso, porque eu acho que eu tenho orgulho de ser quem eu sou, orgulho de poder dizer para as pessoas da minha orientação, e eu não faria nada diferente do que já fiz daqui para frente. Quais são as dificuldades que a comunidade LGBTQIA+, ela enfrenta no momento de ingressar? Eu digo pensando naquele adolescente que vai procurar de repente seu primeiro emprego, ou crescer na sua exato. carreira. Qual Existe uma diferenciação? Essa receptividade do mercado de trabalho, ela se mostra diferente? Eu acho que aí você tem que pensar também, né, no letramento, nas letras. Né? Então nós temos, né, o L, o G, que eu me identifico, né, você tem bissexual, a lésbica, trans, queer, o pansexual, o intersexo, quer dizer, você tem algumas características, ou você tem algumas outras pessoas, você tem várias outras pessoas que se identificam. E às vezes você tem um menino, às vezes mais afeminado, menos afeminado, talvez aí você vai começar a ter as dificuldades da inserção no mercado de trabalho. Eu costumo até dizer, eu sou um gay passável, sou um homem branco, loiro, de olho claro. Num primeiro momento, quem me olha vai dizer se eu sou ou não sou. Isso eu não vou dizer que é bom. Isso às vezes me traz algumas coisas, ou não me traz algumas coisas ruins que eu não sinto no primeiro momento. Diferente, talvez, do menino
trans. Um homem trans, uma mulher trans, as dificuldades são maiores, porque às vezes você, não é a questão de esconder, né? Mas eles já barram na entrevista. Já barram na entrevista. Eu tive, engraçado, você falou, eu tive um colega, um advogado, um amigo, tem uma lanchonete e me ligou e fez a mesma pergunta. Você contrataria, eu estou fazendo a entrevista e o menino é excelente, só que é um homem trans. E agora, o que eu faço? Ele perguntou para mim. Eu falei assim, mas você não entrevistou? Ele não preenche os requisitos que você entende, né, que para aquela função essa pessoa tem que ter? Quer dizer, o que isso difere? O que difere ele ser um homem trans ou ele só ser um homem? Não muda nada, né? Você está contratando um profissional pelas características, pelo currículo que ele tem. A conversa foi um pouco mais longa, ele entendeu, e no fim ele contratou, e hoje ele está super satisfeito com o funcionário. Ou poderia também não estar, né? Exato. Mas não pela condição, né, do tipo da pessoa, mas sim, de repente a pessoa também não é hábil para aquela função. Exato. Tem isso também. E assim, dentro das empresas, depois que a pessoa se coloca, existe, você sente, ou já teve relatos, de uma dificuldade na ascensão de carreira? Darem preferência a um colega que é um hétero padrão? Sim, eu acho que sim. Eu atuo bastante na área criminal, mas também atuo na área trabalhista, e a gente escuta vários relatos disso, que eu acho que, e hoje se fala mais disso, quase como em relação à mulher, né? Então, a mulher também sofre muito disso, né? De repente não conseguir ascender com o mesmo grau do que outra pessoa que a sociedade entende que que seria o padrão. A gente tem vários relatos disso, infelizmente. Enfim. Não, eu queria perguntar, doutor, se o senhor percebe que é mais difícil ou diferente a mulher ser eventualmente lésbica e o homem se identificar como gay dentro do mercado de trabalho, tem impactos diferentes? É mais pesado, mais difícil para o homem, é mais difícil para a mulher, ou indifere de um para o outro, essa questão do gênero? Eu acho que assim, tem uma coisa, eu vou me usar como exemplo. Vamos falar do homem, do hétero escroto. Tá. Ele vai olhar para mim e vai falar assim, caramba, ou ele vai pensar, esse cara foi privilegiado, nasceu homem, e é gay, pode, né? Absurdo. E aí vem os tipos de violência. A mulher que se identifica lésbica, dizer, já é subjugada por ser mulher, muitas vezes. Teoricamente ela já está ela já está em desvantagem por ser mulher. E que gosta de outra mulher, as pessoas não entendem, né? Como se também tivessem que entender, né? Ninguém tem que entender nada, quem tem que entender é a pessoa. Talvez né? A gente tem que respeitar, não entender. Sim. Talvez o homem hétero fique indignado assim, como assim ela não gosta de mim? Como assim ela não gosta de absurdo, mim? né? E ela vai gostar de ela não vai gostar de um homem. É sobre isso. Quer dizer, eles entendem... Tá com defeito. Tá com defeito. Eu vou falar evento, estava acompanhado. Isso deve ser questão de um mês. O professor me chamou, mas me chama, faz assim. Como eu estava num local que eu entendi que eu estava cercado por amigos, e quem me apresentou, falou que era um amigo, eu não vi maldade, e eu fui. Quando eu chego, ele começa a perguntar um pouco de política de ordem, introduz o assunto política de ordem, e depois ele começa a introduzir que ele, como professor, ele tem 3 alunos que são gays, que dentro da sala de aula ele tem que respeitar, mas fora não.
Ele começa a falar. E ele resolveu falar isso pra você. Falar isso pra mim. Isso Eu é tava uma acompanhando, agressão. Do nada. Do nada. Quer dizer, do nada. E aí depois ele introduz. Inclusive, eu estava outro dia no avião, tinha um casal de viadinho atrás de mim. Mas eu confesso que eu demorei um pouco para entender aquele tipo de violência que ele estava praticando para mim. E a aeromoça era muito minha conhecida e me permitia colocar minha mala em cima, num outro tipo de bagageiro. E aí quando eles viram, foram pedir, não permitiram, e ia. Quer dizer, num grau. E aí, ainda, para terminar, ele fala assim, outro dia meu filho perguntou se ele fosse gay, o que eu faria? Eu falei que eu mataria, Nossa. mas só o aceitaria por ele ser meu filho. Aí quando chegou nesse nível, eu demorei um pouco, confesso, para entender o que estava acontecendo. E aí eu pedi licença e falei, melhor me retirar do que responder aquele tipo de agressão que eu estava sofrendo. E aí que me veio essa sensação dele não entender, ou dele achar um absurdo eu sendo um homem privilegiado e ser gay. Eles não entendem, né? Não, como você não apoia e não faz exatamente o que ele quer fazer. Sim, né? sim. Eu acho que muito da intolerância no nosso mundo hoje, todo tipo de intolerância, é isso. Como você quer ser diferente se existe um padrão igual ao meu e que você tem que ser como eu. Você tem que pensar como eu, acreditar no que eu acredito. Sim. E se você faz diferente, é uma afronta. Eles sentem como uma afronta, assim. Exatamente. Né? Gente, as pessoas, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua perspectiva de vida, né? Sim, o seu vivência, cosmos, né? a sua vivência. Então não tem por que ter essa intolerância entre ninguém. E você comentou sobre isso, aí acho que já vem a próxima pergunta. Como esse preconceito acontece de forma, acho que velada, em alguns casos, dentro dessas instituições como a OAB, empresas e corporações, né, que a gente vive. Você tem que viver, eu vivo, né? Eu acho que assim, veja, vamos falar da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição de 90 anos, 92 anos, se não me engano, 92 anos, que pela primeira vez teve uma mulher presidente. Nossa, é muito tempo. Muito tempo. É muita coisa. E veja, quais são as críticas que essa gestão sofre. Tem a bandeira do feminismo. Uhum. Tem a bandeira contra o racismo. Tem a bandeira da minoria do LGBT. Quer dizer, as pessoas criticam porque entendem, assim, não criticam a pessoa, mas criticam as bandeiras que talvez elas entendam que são só levantadas essas. Enquanto que, na verdade, você faz, enquanto gestão, você faz um monte de coisa, não só o fato. Vou trazer um pouquinho para mim. Hoje, eu vou até citar o exemplo. A comissão, nós temos um presidente de comissão da diversidade sexual. Ele faz diversas atividades, salvo engano, ele fez uma palestra este ano. Eu recebi uns 2 e-mails dizendo: vocês só fazem evento LGBT. Cadê os outros eventos? Cadê as outras pautas? Só esse mês nós tivemos 6 palestras e nenhum tema era LGBT. Né? Então, assim, eu não critico você, porque eu sei que se eu criticar você, eu posso estar praticando racismo, mas eu veladamente, eu arrumo uma desculpa para poder, sabe, atormentar. Eu acho que nem é atormentar, mas é dizer, sabe, é um outro tipo de violência. Então, assim, como eu não posso criticar você por ser gay, eu vou criticar suas ações. Porque é uma maneira de eu estar me isentando de uma culpa. Eu fujo de uma tipificação penal. Isso, exatamente. E vou para um outro caminho. Eu vou usar um subterfúgio aqui para fazer a crítica. E aí eu perguntaria,
para você, doutor. Você já sofreu dentro da advocacia, dentro da OAB, dentro do mercado de trabalho, mas como advogado, preconceito por conta da sua orientação? Olha, assim, eu me identifico, ou passei a me identificar como homem gay há pouco tempo, isso devo estar falando de 2019, mais ou menos, 17, 18 para frente. Coragem para dizer quem eu sou, basicamente em 2022. Então, algumas poucas pessoas sabiam, outras não. Profissionalmente, eu não tive nenhum relato, pelo menos que eu saiba, de algum tipo de forma de violência. Mas, e dentro desse núcleo de gestão de ordem, graças a Deus, eu sempre fui muito bem acolhido pela gestão atual, sempre me trata e tratou e trata com muito respeito. E eu, só para eu concluir, que nem as mulheres hoje são a maioria dentro da advocacia. Sim. Mais de São 50%. 52, pouquinho por cento de mulheres advogadas. Nós, homens, hoje somos minoria. Somos minoria. Então, assim, e a tendência é piorar. Quer dizer, que eu digo piorar, não é piorar. A tendência é aumentar esse número. Na verdade, não é piorar, a pessoa até desculpa. A tendência é aumentar o número de mulheres. Quer dizer, vai aumentar, né? Já passou e vai continuar passando. Então, as pessoas, esse machismo tem que acabar, né? Tem que mudar. E mesmo assim, as mulheres sendo mais de 50%, ou seja, acho que quase 53%, Sim. Se nós formos pegar as subseções do nosso estado, a maioria são de homens. São de presentes homens. Nós temos muito poucas mulheres como presidente ainda. Sim. A representatividade na pequena. Liderança da advocacia Pequena. é muito pequena. E é complicado, porque às vezes a gente não tem a sensibilidade de entender o que as mulheres necessitam, né? Eu tenho que ter humildade de dizer, talvez eu não saiba. A gente fez, eu tenho uma caixinha, não de primeiros socorros, mas uma caixinha de primeiras necessidades, que a gente coloca, ou utilidades, em todos os banheiros. Então vem desde creme dental, fio dental, então absorvente, esparadrapo, ou de repente que nem o fraldário que nós não tínhamos. Então assim, de repente você tem uma necessidade que eu não sei, eu não passo pelo que você passa no dia a dia, e de repente eu não sei o que você precisa. Item de costura. Item de costura. Uma agulha e uma linha. Nossa. Caramba, você já me deu uma boa ideia, já vou iniciar segunda-feira. Isso é muito necessário. Item de costura. Não é? Porque a gente às vezes não, precisa. Né? Bom, a gente também O precisa. homem também, mas muito provavelmente não vai ter essa visão. Não, e assim, falar assim, vou precisar. Mas para a mulher, é uma saia que descostura, é uma blusa que cai um botão, é uma calça que acontece alguma coisa. Então, assim, é muito, muito mais... que na verdade que a gente acontece, já foi educada para esse tipo de cuidado, que já veio uma diferença de gênero. Sim, né? Sim. Já é um machismo isso, porque a mulher foi educada para pregar o botão, para fazer aquela costurinha, para cozinhar, para ser a cuidadora. Né? Mas eu acho também, doutor, que nós precisamos de mulheres em lugares de poder, porque a nossa perspectiva de mulher é outra, as nossas necessidades, como a gente sente o machismo é diferente da perspectiva do homem. Então, o protagonismo disso é da mulher. Como a comunidade, também as pessoas LGBTQIA+, têm que estar em lugares de liderança. Porque a percepção do que precisa, a percepção do como sente, né? Eu tenho um sobrinho de coração, que é amigo da minha filha, e eu vejo que às vezes os olhares que dão para ele em algum lugar dói em mim. Sim. Entendeu? Eu imagino como dói nele, né? E só ele vai poder dizer como dói nele. Só ele vai poder dizer como que ele quer ser respeitado e as políticas que precisam ser feitas dentro das empresas e instituições. Só a liderança com representatividade é que vai poder resolver esse problema. Então, assim, não acabamos a entrevista, mas eu dou parabéns
pela sua coragem de assumir a sua orientação e por estar lá na liderança, não é? Eu recebo e agradeço. Eu até costumo usar um exemplo, que eu vou falar pouco tempo atrás, nós vamos ficando mais velhos, parece que 15 anos, parece que foi ontem. Nós assistíamos em horário nobre o Zorra Total, e um dos quadros era um pai bem vestido, falando pro filho, também bem vestido, aonde foi que ele errou. Sempre. Enquanto pai. Porque era um menino afeminado, era um homem gay. Então, e o pai repetia, aonde foi que eu errei? Um bordão que a gente falou horrores durante muito tempo. Imagina um filho ouvir de um pai, aonde foi que ele errou? Por que ele errou? O que me torna diferente do que de outro homem heterossexual? Nada, é só a preferência, a minha preferência. E não diz respeito a ninguém. Sim, né? Quer dizer, a gente até fala, você não precisa aceitar nada, a não ser que alguém te pedir casamento. Aí você diz se aceita ou não, mas você tem que respeitar a pessoa, respeitar o indivíduo, respeitar a diferença dele. E aí falar, vocês são minorias, vocês querem direitos. Não é que nós queremos direitos enquanto minoria. Nós queremos ser respeitados. Nós queremos os mesmos direitos de todos. Direitos, sim. Né? E queremos chegar num dia, numa perfeição, que a gente não precisa falar de minoria, ou precisa falar de direitos de minoria. A gente não precisa estar aqui falando sobre isso. Quer dizer, do mínimo, né? Que é respeito. Quer dizer, e aí você tem um mundo e aí quando você vai para o mundo corporativo, é complicado, porque assim, tinha alguns amigos, as brincadeiras, são várias brincadeiras machistas, né? E esse tipo de brincadeira às vezes dói, machuca. Sim. Você tira sarro de alguém, ou você de uma situação, tira sarro de uma situação, agora você gosta disso, agora você sabe, são piadinhas que às vezes isolam a gente do contato social. Você às vezes prefere ficar dentro de casa, ou você prefere não sair, para evitar um tipo de constrangimento. Por quê, né? Que fere o seu eu, né? Sim, não é uma brincadeira. Não Quando é machuca o outro, não é brincadeira. As pessoas têm que entender isso. Ou seja, você tem um impacto, né, psicológico muito grande com essa questão é só uma brincadeira. Não é brincadeira. Nunca é só brincadeira, se ridiculariza ou fere outra pessoa. Isso. Nós até tivemos um exemplo em nossos Camões do uso de brincadeira de linguagem neutra. Como se fosse permitido se brincar com isso. Lógico que aí eu até intervi, falei, isso não é uma brincadeira, mas foi uma brincadeira. Eu falei, a partir do momento que machuca alguém, não é uma brincadeira. As pessoas morrem por tipo de brincadeira dessa. Só sobre esse argumento, né? Mas era brincadeira. Porque na verdade foi utilizado, ou é utilizado às vezes a brincadeira, mas ele como uma ofensa para outra pessoa, como se fosse uma ofensa aquilo. Sim. Né? Sim. E isso que é constrangedor. E isso autoriza, talvez não ele que fez a brincadeira ou ela, mas alguém que está vendo, que vai criar mais ódio, vai validar o ódio, né, dentro dele, que vai ocasionar uma morte, uma agressão. Sim. Como esse meu sobrinho do coração, uma vez ele perguntou para mim se ele estava bem para sair. E ele estava de calça jeans e moletom. O moletom era um pouquinho mais curto. E eu falei, mas você tá bonito, qual o problema? Não, é porque eu vou ali perto da Paulista, até com a minha filha, com os amigos, e aí tem que ver, né, tia, porque é perigoso. Aí, assim, perigoso, aí veio, por quê? Por ele ser quem ele é, ele pode ser agredido na rua. Sim. Só porque ele é quem ele é. Menino maravilhoso, estudioso, bom com os pais, ótimo, não é nem meu sobrinho de sangue, mas é um sobrinho maravilhoso. E ele tem medo de sair na rua e ser agredido por nada, porque estava usando um moletom gratuitamente mais curto. Isso a gente tem que ter a conscientização
para todo mundo. Esse trabalho que a gente está fazendo é conscientizar as pessoas que estão assistindo de que não existe diferença entre as pessoas. De maneira alguma, não existe diferença entre as pessoas. E quais políticas, isso como o doutor colocou, que aconteceu com o senhor e tudo mais, em empresas acontecem. Talvez não a empresa, o chefe tenha essa política, mas os colegas de trabalho, né, na convivência. Existe algum tipo de política, alguma coisa que a empresa, as instituições possam aplicar para que isso seja evitado? Eu acho que assim, as campanhas de conscientização ou de educação são sempre muito bem-vindas. Uhum. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas só aprendem quando são, eu digo, punidas administrativamente, ou seja, dentro desse mundo corporativo, a partir do momento que elas sabem que tal empresa tem uma política totalmente contrária a qualquer tipo de abordagem que possa ofender o outro, isso também inibe que se faça tipo de brincadeiras de cunho ofensivo. Eu acho que, assim, enquanto Brasil, a gente ainda tem muito que avançar enquanto legislação. Nós não temos, eu vou agora dizer, ainda bem que temos um STF que vem com os seus julgamentos, suprindo várias lacunas da nossa legislação. Nós não temos uma lei. Nós temos algumas leis estaduais que punem administrativamente o crime de preconceito, de homofobia, temos até uma estadual, mas uma lei federal que vai dizer isso é crime, o que você fazer, nós ainda não temos. Nós temos, na verdade, a lei do racismo, que o STF equiparou a homofobia com racismo. Então, só que você também, eu atuo na área criminal, a dificuldade da autoridade policial ou do Poder Judiciário de entender, de qualificar aquela atitude agressiva como homofobia. Às vezes eu paro para pensar, será que é não conseguir, não querer ou não querer? Que eu quis ser educado, eu quis ser mais gentil. A gente também coloca as coisas para debaixo do tapete. Sim. Né? Sim. E aí, assim, coloca um tapetinho ali em cima, de que às vezes as coisas estão muito claras, né? Sim. Mas é um risco, é uma situação que eu quero eu quero mudar, eu quero mudar, me colocar né, em pauta, assim, falando sobre o assunto. Existe, assim, tem instituição, como a Maria da Penha, tem a Lei Maria da Penha, que já está bem consolidada, mas o aplicador dessa lei, muitas vezes em delegacias, no judiciário, eles não querem entender. Você quer ver? Eu não vou entrar na Lei Maria da Penha, mas a gente está falando de brincadeiras. O que um homem fala quando fala da Lei Maria da Penha? Eu vou lá porque eu quero usar a lei, sei lá, José da Penha. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira também de cunho ofensivo. Uhum. Porque tá, na verdade, querendo descaracterizar aquela legislação. Mas voltando aqui para nós. Até outro dia atrás, o LGBT não podia doar sangue. Nossa, isso sim. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eu já fiz entrevista. Tá certo que tem que ter entrevista, são super rigorosos. Mas era uma característica que, se você se identificasse, você não passava. Então, sangue não era aceito. E aí você para imaginar. Começou bem com aquele bull do HIV, que eles associavam só com a comunidade, né? Sim. Só eu vou falar. Que era, na verdade, não é a praga. A praga gay, né? Sim. E o que, na verdade, eu vou falar durante toda a minha vida. As pessoas que eu conheci que tinham, que eram portadores do HIV, 2 homens que eu conheci pegaram dentro de um prostíbulo. E uma mulher pegou com o marido que foi no prostíbulo. Então, não é? Não tinha nada, né? Absolutamente. Doutora, nós passamos o nosso tempo, podíamos falar Horas. muito mais sobre o assunto. Eu que agradeço, acho que não sei se a gente acabou extrapolando um pouco às vezes do que o tema que foi proposto, mas foi
bem dentro. Eu agradeço a oportunidade de poder falar e deixo aqui o convite, né, para conhecer a subseção Nossa Senhora do Ó, para conhecerem o bairro e freguesia do Ó, e vai ser sempre, e agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Mas Tá bom? foi maravilhoso. Foi excelente, esclarecedor para nós em vários aspectos aqui. Para quem não é da comunidade LGBTQIA+, a única coisa que a gente pede, respeito. Sim, só isso. Só isso. Mas Cumpra as leis Ah. e enxergue o outro como uma pessoa, porque ele é uma pessoa. Ele não tem diferença de ninguém. E para quem é da comunidade LGBTQIA+, tem que exigir respeito. Exijam respeito. É isso que nós aqui, eu quero deixar isso. E procurem, então, nós temos aqui um advogado bom, que entende do tema, presidente da subseção Nossa Senhora do Ó, da OAB. Podem procurá-lo, podem procurar outros advogados de suas confianças, mas exijam o respeito. Porque cada vez que nós exigimos o nosso respeito, a gente vai impedindo um pouquinho mais que isso se repita. Muito obrigada. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Uhum.